Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje, a aula número 13. Eu vou falar sobre que assunto? Assunto de penas restritivas de direito e sua execução. Mas o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender quais são as penas restritivas de direito. Eu vou explicar cada uma delas e a partir do momento que eu explico cada uma delas, eu também vou falar de um habeas corpus que foi analisado pelo STF e esse habeas corpus é do Rio Grande do Sul. Acredito que a aula vai ficar um pouco longa, então eu vou dividir em 2 vídeos, ok? Mas sem problema, todos eles vão ser liberados na quarta-feira normalmente. Bom, então vamos lá? Eu começo com a introdução. Eu estou com o meu computador aqui do lado e vou começando com a introdução. Que a introdução, conforme Maurício Antônio Ribeiro Lopes, ele diz assim: as penas restritivas de direito indicam a ideia de restrição de outros direitos que não a liberdade de locomoção ou penas alternativas à pena de prisão. Mas quais são ou quantas são as penas restritivas de direito? Bom, essas penas encontram-se no artigo 43 do Código Penal e eu enumerei em 6, tá? E nós vamos discutir essas 6. Na primeira parte nós vamos discutir 3 e na segunda parte as demais, ok? Então vamos lá? Bom, de acordo com o artigo 43 do Código Penal são: primeira, a prestação pecuniária; 2, a perda de bens e valores; 3, a prestação de serviço à comunidade e ou a entidades públicas; 4, a interdição temporária de direitos; 5, a limitação de final de semana; e 6, ainda que é o que a gente chama de prestação de natureza, de outra natureza, ou prestação de natureza inominada. O que é isso, Carla? Vou comentar com vocês, porque isso se encontra também no nosso artigo do Código Penal. E vou comentar o que os doutrinadores acham dessa prestação de maneira diversa, ou seja, de forma inominada. Bom, vamos lá? Começando a nossa aula, né? Apenas lembrando, e vale a pena a gente ressaltar, para quem esqueceu, vai lembrar agora. Para quem já sabia, só reforça, né? O artigo 44 caput e o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, tem uma parte lá que foi vedada, que diz assim: vedavam expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Durante o julgamento desse HC, que eu vou comentar depois com vocês mais, de uma forma um pouco mais profunda, 97.256 do Rio Grande do Sul, ele disse que isso é inconstitucional. Então, o juiz, na fase do processo de conhecimento, passou então a analisar e verificar se é cabível a uma pena restritiva de direito. Sendo cabível para esses artigos, né, ela poderá ser aplicada, ou seja, tornou-se inconstitucional e ao mesmo tempo o STF reconhece que pode ser aplicada e o juiz já pode trabalhar de acordo com obedecendo os requisitos legais, aplicar a pena restritiva de direito. Bom, então vamos começar, né? Falei de tudo, fiz uma introdução, agora a gente vai realmente falar de cada item. E eu estou falando da prestação pecuniária. Começo com vocês a respeito disso. Prestação pecuniária é dinheiro, correto? No qual não há uma regulação clara na lei de execução penal. No entanto, quando aquela pessoa é julgada e condenada a uma prestação pecuniária, né, vai ser expedida uma carta-guia. Essa carta-guia vai ser colocada aos autos, que vai ser encaminhada ao Ministério Público e a defesa. Óbvio que eles vão ter um prazo para se manifestarem para possíveis impugnações, mas caso não façam nenhuma impugnação, né, dentro daquele prazo, né, o condenado vai ser intimado,
vai dar ciência a ele de que ele tem um prazo de 10 dias para efetuar o pagamento. Olha, esse pagamento pode ser o valor total ou o valor parcial. E aí, quando eu estava estudando, eu levantei uma questão. Mas passados esses 10 dias, porque há o entendimento de que esse pagamento é voluntário, né? Passados esses 10 dias e ele não efetua o pagamento, nem total e nem parcial, o que é que acontece? Bom, nesse caso, como a gente está falando de processo de conhecimento ou do juizado especial criminal, vai ser então convertida. Vai ser convertida em pena privativa de liberdade. No entanto, quando a gente fala de transação penal na Lei 9.099/95, não cabe a conversão para pena privativa de liberdade. Carla, se não cabe uma conversão, o que é que cabe? Cabe a penhora, conforme o artigo 164 da LEP, que vai ocorrer o que? A penhora de bens, vai levantar aqueles bens, um montante suficiente para que ele possa quitar aquele valor, correto? Então, já que não cabe uma pena privativa de liberdade, cabe então a sua penhora, ok? Vamos dar continuidade. E a perda de bens e valores? Bom, a perda de bens são bens materiais que vão ser apreendidos. Esses bens materiais, junto com os valores, se o valor da dívida, né, o valor da condenação, ele for suficiente, ele tem dinheiro suficiente para quitar, então nós estamos falando aí de prestação pecuniária. Nesse caso, mesmo ele tendo dinheiro, o dinheiro não é suficiente para quitar aquele valor, para pagar o total daquele valor. Então também vão ser levantados os bens, ou seja, vão ser levantados os bens para no momento que ocorra a soma do valor que ele já possui e dos bens que vão ser levantados, penhorados. Aí entra novamente o artigo 164 da LEP, né? Aí sim vai ser feito o somatório para verificar se ao somar o total do valor corresponde ao valor pelo qual ele foi condenado. Ok? Ocorrendo isso, né, ele vai quitar esse valor, certo? Ok, então perda de bens e valores, a gente tem até ele explicado no artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal, que diz assim: a perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional e o seu valor terá como teto, ou seja, não será um valor que vai chegar até o teto. Não. O entendimento é que o valor é o teto, ponto, é lá em cima, não é aqui embaixo e vai subindo gradativamente. Né? E esse valor do teto, como é que ele faz isso? Como é que ele analisa isso? Ele vai analisar no seguinte momento: o montante do prejuízo causado, ou seja, vai somar o valor do montante do prejuízo que ele causou, ou o provento obtido pelo agente ou por terceiro. Vai verificar qual dos dois é o maior, correto? E vai direcionar em favor, né, ou a favor do Fundo Penitenciário Nacional. Caso não tenha nenhuma legislação que diga assim, não, esse dinheiro tem que ser direcionado para o local X. Se não for direcionado para o local, uma instituição, ou seja lá o que for X, vai ser direcionado então para o Fundo Penitenciário Nacional. Mas caso não tenha o valor total, foi o que eu já tinha falado antes, vai então penhorar os bens para que possam somar esses valores, ok? Terceiro ponto, eu achei o terceiro ponto interessante, a prestação de serviço à comunidade. Quando eu fiz estágio, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fiz estágio no GECRIM, né? E lá tinha, né, uma das questões era a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Essa prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, vale lembrar que é uma prestação gratuita, ok? É uma prestação gratuita, conforme o artigo 46, parágrafo 1º do Código Penal, que diz assim: a prestação de serviço à comunidade
ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Já no artigo 46 caput, ele fala o seguinte, que a prestação desse serviço é somente aplicável para quem recebeu, para quem teve uma condenação superior a 6 meses. Porque se for inferior a 6 meses, cabe mais a prestação pecuniária, ok? Após essa aplicação da prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, o juiz foi lá e condenou a essa prestação de serviço. Qual é o próximo passo? Como é que ele vai caminhar ali até terminar essa fase, até extinguir a punibilidade? Como é que vai acontecer isso? Bom, existem aquelas entidades que vão estar cadastradas no próprio fórum, lá no cartório. Então elas estão cadastradas. E o condenado, ele vai ser chamado para que ele tenha ciência para saber aonde que ele vai prestar o serviço, e por quanto tempo. Ou seja, ele tem o prazo de início e tem o prazo de fim. Tudo certinho. Então essa instituição vai recebê-lo. E veja bem, esse horário de trabalho deles são 8 horas semanais, primordialmente ou principalmente aos sábados, domingos e feriados. Pode ocorrer em dias úteis? Pode, sem nenhum problema, desde que não atrapalhe a jornada normal de trabalho dele, ok? Mas essa instituição, esse local onde vai recebê-lo, também vai ter que emitir um relatório, verificando se ele chegou no horário certo, se ele cometeu alguma falta, se ele faltou, se ele realizou as atividades no qual ele possui aptidão, no qual ele foi designado. Porque para onde ele vai ser encaminhado para realizar aquela atividade, são atividades nas quais ele tem aptidão. Vamos supor que ele é um pintor e ele foi indicado para ir para um orfanato. E naquele orfanato precisa restaurar, precisa uma reforma na sala de brinquedos, na biblioteca ou na brinquedoteca das crianças. Então ele vai pintar, é a aptidão que ele tem, é essa aptidão que ele vai exercer naquele momento, correto? E como é que começa essa contagem? A contagem começa no primeiro dia que ele vai e se apresenta para o trabalho, ok? Começa a contar a partir dali, certo? Bom, nesse caso, eu falo com vocês então a respeito da interdição, E essa interdição vai ficar, interdição temporária de direitos, vai ficar para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso. E eu volto a falar com vocês a respeito dessa aula número 13, que é a parte importante de pena restritiva de direito e sua execução. Forte abraço!